Boa tarde, vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, 7 de maio, turma de terça e quinta, EF tarde, cursos de engenharia de produção, controle de automação e mecânica. Nosso assunto de hoje, vamos falar sobre elementos de máquina, só que alguns elementos móveis dentro do conjunto mecânico, tá? Mais especificamente, hoje nós vamos falar dos eixos e das chavetas. Aulas anteriores, nós já viemos falando de alguns elementos de fixação, falamos dos mancais. Hoje nós vamos falar dos eixos. Quem trabalha em conjunto com o eixo são as chavetas, tá? Para quem não conhece, só tem um pouquinho de paciência que a gente vai discutir todos esses assuntos sobre a nossa aula, na nossa aula. Comentamos algumas coisas sobre eixo, quando a gente falou de mancal, né? Eixo árvore, eixo livre, puramente eixo. E é justamente o que a gente vai discutir hoje. Então, entre esses dois assuntos, nós vamos começar falando dos eixos, ok? Só dar meu ponteiro aqui. Pronto, vamos lá. Primeiramente, o que é eixo, né? É um elemento mecânico que pode ser estático, oscilante ou rotativo, tá? São 3 condicionantes de trabalho que eu já explico para vocês. De seção, usualmente circular, tá? Não necessariamente sempre um eixo é circular, onde são montados outros elementos mecânicos de transmissão ou que permite movimento entre pontos distintos de sua seção. Então, pessoal, nada mais é do que o eixo é um perfil linear, cilíndrico, tá? Não necessariamente circular, que ao longo do seu corpo existem regiões distintas e que servem para apoio ou transmissão de potência dentro de um sistema. Tá? Quando a gente fala que um eixo ele pode ser estático, oscilante ou rotativo, estático, se eu vou usar um exemplozinho, minha caneta aqui, o estático é aquele eixo parado, preso, que geralmente os elementos estão apoiados sobre ele ou giram em torno dele. O eixo ele não gira, ele é o estático. Eixo rotativo é aquele eixo que gira, ele tem um elemento fixo a ele e ambos trabalham a revolução. E oscilante é aquele eixo que mexe, né? Ele se mexe, ele gira, mas ele não completa o período, ou seja, ele não dá os 360 graus. É como se fosse o eixo de um pêndulo, né? Eu tenho um eixo aqui, um pêndulo, ele fica oscilando ali num certo percurso, uma certa angulação, e esse eixo ele não gira 360, ele não tem um movimento rotativo, ele tem um movimento oscilante, tá? Geralmente um eixo ele serve ou como apoio ou para a união de elementos. Eu posso ligar a ele uma polia, uma engrenagem, ligar a um motor, diversos elementos. E com isso ele pode também transmitir potência, que é justamente o caso do nosso eixo árvore, né? Que ele transmite potência ao longo do eixo. Vamos explicar já melhor isso aí, ok? Os eixos podem ser fixos, trabalhando como apoio, sujeitos apenas à flexão, ou oscilantes e giratórios transmitindo movimento de torção. Então vamos lá. Quando o eixo é estático, parado, geralmente ele está somente sobre um carregamento e tendente à flexão, né? A flambagem do mesmo. Ele tem um carregamento sobre ele. Quando o eixo está girando, transmitindo movimento torsor, ele pode também estar sobre um carregamento de flexão, só que ao mesmo tempo de torção. Aí nós chamamos de flexotorção. Ou seja, ele pode estar sendo torcido em função da transmissão de potência. Quando fixos, os eixos, né, são chamados de apoios. Quando móveis, chamados de moentes. Isso são as regiões de apoio do eixo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um desenho de um eixo, tá? Esse eixo ele tem uma seção variável. Se você observar ele, as dimensões dele alteram, né, conforme você vai caminhando sobre ele. Tá? Esses cantos aqui, ó, que são os apoios dos mancais. Se o eixo é estático, a gente chama de apoio. Se esse eixo ele gira ou é oscilante, nós chamamos de mancais ou moentes, né? Que são as regiões, ou munhão também, muitas literaturas chamam de munhão. As regiões de apoio, onde eles se tocam junto com o mancal. Aí, ao longo do eixo, você pode ter diversas geometrias, diversos elementos. Por exemplo, aqui a gente tem um ressalto, ó, que é um esbarro, um encosto, uma engrenagem, um rasgo de chaveta, um prolongamento do eixo, uma seção variável. Isso aí vai variar em função do seu projeto. Ok? Vamos começar a falar de eixo simples. O que é um eixo simples? Ele pode ser fixo ou rotativo, tá? Servem apenas para apoio.
peças, máquinas, componentes, não transmitem movimento de torção, sendo, portanto, sujeitos apenas à flexão. Coloquei dois exemplos aqui, um eixo de bicicleta e um sistema de transmissão, um eixo de truque, né, um de skate, por exemplo. São eixos estáticos, tá? Que acontece, no eixo de uma bicicleta, você vai colocar a roda da sua bicicleta lá no garfo ou no quadro da sua bicicleta, e quando você parafusa, você trava o seu eixo. No seu eixo, você tem regiões de apoio de 2 rolamentos, que estão ligados ao cubo de roda, que ele gira em torno do eixo. Não é o eixo que gira ali, o eixo está parado. Tá? Aquele eixo ele está sujeito apenas à flexão. Por quê? Ele está fixo nas suas extremidades e recebe um carregamento ao longo do seu corpo. Ou seja, a tendência dele é apenas flambar. Tá? Então, a gente tem o exemplo aqui, é um eixo não rotativo usado para suportar elementos girantes, como, por exemplo, eixos de bicicleta, eixo que apoiam polias, ponta de eixo de um skate, e assim por diante. Então, aquele eixo simples, ele pode girar ou não, tá? Aqui nos dois exemplos que a gente colocou, eles não giram, mas eles são sujeitos apenas à flexão, ou seja, apenas ao carregamento. Eixo árvore, né? A gente comentou a aula passada de eixo árvore, algumas pessoas podem ter achado estranha a expressão, mas o nome técnico dele é uma árvore. São aqueles eixos que transmitem movimento torsor ao longo do seu corpo. Ou seja, você tem um eixo montado, numa extremidade você está ligando um motor, no outro está ligando uma polia. O motor vai entrar uma potência torsional e essa potência vai caminhar ao longo do eixo e ser recebida aqui na polia, que vai transmitir o movimento para frente. Ou seja, a potência. E o eixo ele trabalha com transmissão de potência ao longo do seu eixo. Tá? Suportam flexões, e a dependendo do apoio dele, ele pode ser flexionado, mas também carregamento de torção. Né? Aqui nós temos o exemplo que a gente falou, ó. Temos aqui uma região de apoio no centro dele, que seria aí o mancal dele. Né? Nessa extremidade nós temos uma polia e do outro uma engrenagem. Ou seja, vamos dizer que a potência chega aqui por essa polia, é transmitida ao longo do eixo e sai pela engrenagem. Ou seja, o corpo do eixo está transmitindo potência. Este é o caso de um eixo árvore. Tá? Eixo rotativo é um elemento que transmite potência ao movimento de rotação através do uso de polias, por meio do uso de polias, engrenagens, acoplamentos. Ok? Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida, é só chamar no áudio, perguntar, ou tem nossos grupos aqui abertos, WhatsApp e o chat aqui do próprio programa. Ok? O chat aqui eu não tinha colocado aqui. Pronto, agora está disponível com o chat também. Tipos de eixo. Tá? O eixo, aquela classificação dele como árvore ou como eixo fixo, ele é classificado em função do seu regime de trabalho. Mas os eixos também podem ser classificados em função da sua geometria, sua composição e a sua forma. Tá? A maioria dos eixos transmite potência, é composto por cilindros. Esses cilindros eles podem ser maciços ou vazados, sólidos ou ocos, né? Tá? Que frequentemente são escalonados, ou seja, sofre alguma redução de seção, ele tem uma variação na sua geometria, para encaixe de componentes, para alívio de peso, para diversas finalidades. Em aplicações especiais, os eixos podem ser quadrados, retangulares, cônicos. Tá? Então, o eixo não necessariamente ele sempre vai ser cilíndrico. Tá? Ele podem ter umas seções distintas. Ou apresentar alguma forma de seção transversal, como sextavado, ranhurado, rasgos. Então, isso aqui entra justamente na classificação dos tipos de eixo, em função da sua geometria. Tá? O primeiro deles, o eixo maciço, acho que é o mais comum que a gente vê no dia a dia, o que a gente mais... Quando você pensa num eixo, você pensa nessa forma. Eixo maciço nada mais é que a barra cilíndrica ou de algum outro perfil, maciça, né, que transmite ou apoia os elementos sobre ele. Eu coloquei dois exemplos aqui, um motor de passo e o encoder. Você vê aqui os dois eixos externos a eles, ou seja, o motor ele transmite potência, o encoder ele recebe potência. Tudo por meio do eixo. Tá? Esse mesmo eixo ele pode ser vazado. Como assim eixo vazado? Vazado é porque ele é oco. Ele tem uma seção oca, vazia internamente. Por que eu faço um eixo oco se ele vai ser mais frágil? Pessoal, tem várias características de aplicações em função da necessidade. Por exemplo, um eixo maciço,
devido ao peso específico dele, a gente sabe que ele tem um limite de rotação, por causa da massa dele, né? Ou seja, isso limita a capacidade de giro dele. Quando você traz para um eixo vazado, um eixo oco, tá? Ele tem um peso específico menor, consequentemente ele consegue atingir velocidades mais elevadas. Então tem várias aplicações, várias funcionalidades, vários exemplos do porquê de um eixo ele pode ser vazado, tá? Coloquei aqui os dois mesmos exemplos. Temos um motor de passo com eixo vazado e o encoder com eixo vazado. O motor com eixo vazado é assim, por exemplo, você pode dimensionar um projeto, fazer uma construção, aonde um equipamento, um componente, aonde em vez de você ter um orifício lá para encaixar o eixo do motor, você tem o seu eixo desenhado já exposto lá na sua montagem e você vai encaixar o motor nesse seu eixo. E esse eixo ele pode ser vazado a fim de receber internamente outro eixo que vai ser transmitido a potência. Tá? Então, os eixos eles podem ser maciços ou vazados. Também podem ser roscados. Tá? Roscados, eles apresentam uma rosca. Essa rosca ela pode ser externa, como estamos aqui ó, no pontinho vermelho, ou internamente, como estamos aqui na outra parte, onde mostra pelo ponto vermelho. Tá? Aqui temos o exemplo de uma barra roscada, um eixo roscado, que transmite potência em função da sua rosca. Aqui temos um motorredutor, que na saída do eixo dele tem um furozinho aqui, ó, onde está o pontinho vermelho. Esse furo aí representa uma rosca interna. Para que essa rosca interna? Para ajudar na fixação dos componentes. Por exemplo, aqui é um eixo estriado, a gente vai falar já dele. Mas esse eixo, ó, na extremidade dele aqui, ó, ele tem uma rosca externa, que é usada uma porca para travar o componente. Tá? Então, o eixo ele pode ser roscado externamente ou internamente. Eixos estriados. Pessoal, cuidado. Existe a estria e existe o ranhurado. São distintos. Eu vou explicar por quê. Primeiramente, as estrias. As estrias são geometrias de menor dimensão, distribuídas ao longo do eixo. Tá? Elas podem ser externas ou internas. Tá? E qual que é a finalidade da estria? Por exemplo, aqui nós temos um eixo cônico, onde é inserida uma peça e vai entrar em contato com as estrias. A partir do momento que você aperta essa porta, ele exerce uma força ali do cone, né, contra o eixo. Esse princípio de travamento é conhecido como cone Morse, tá? Ou seja, tem uma região cônica com outra região cônica, ela se encaixa, se você apertar, ela trava, né? Então, para ajudar nesse travamento, você tem as estrias. Então, o eixo estriado ele ajuda na ranhura e faz o ajuda no atrito, não é isso? Na composição do atrito para fixação e transmissão de potência ou apoio do eixo. Ok? E o eixo ranhurado? O eixo ranhurado geralmente são geometrias mais específicas, em menor número, em torno do eixo. Tá? Então, temos aqui ele também externo ou interno. E o eixo ranhurado aqui, por exemplo, temos o encaixe de uma polia aqui nele, e numa ranhura, geralmente, a peça pode se locomover sobre ele. Ele está travado torsionalmente, porque tem um contato físico ali, né, dos componentes, só que ele pode correr ao longo das ranhuras. Então, essa seria a principal finalidade do eixo ranhurado. E, por último, temos um eixo cônico. Eixo cônico, por que um eixo inclinado? O eixo cônico pode também ter diversas aplicações, funcionalidades, facilidades de usabilidade em função da sua conicidade. Por exemplo, na ponta de eixo de um carro, você tem dois rolamentos que fazem a montagem desse componente, desse sistema. Se seu eixo fosse cilíndrico, ficaria difícil você passar toda essa parte cilíndrica para depositar um eixo lá no outro lado oposto. Então, a conicidade permite que você encaixe um rolamento nessa posição, livremente, praticamente, só vai ter interferência lá onde ele, no alojamento, no assento dele, a gente já vai ver já que é o assento. E aí ele tem a conicidade ajuda ele a passar por ali sem restrição, sem ter engaste, sem ter atrito. Né? Outra aplicação, por exemplo, aqui tem um motor ó, com eixo de saída cônico, é aquele princípio do cone Morse. Eu tenho um eixo cônico, eu faço uma furação cônica, quando eu encaixo no outro e aperto, eles fazem um travamento. Com certeza gera um atrito que vai transmitir a potência por meio desse contato cônico. Ok? Só um minutinho. Aqui fala sobre algumas características construtivas dos eixos. Tá? São partes que compõem o eixo
e que vão gerando aí geometrias específicas para cada uma delas. Primeiramente, falamos aqui do chanfro. O chanfro, a gente conhece muito bem o chanfro lá no nosso desenho técnico, quando a gente aplica o chanfro nas nossas peças. Qual que é a finalidade do chanfro aqui nesse eixo? Ele ajuda na montagem dos elementos. Então, vou dar um exemplo aqui da caneta aqui, que eu estou na mão, dessa caneta. Se eu tivesse aqui esse chanfro aqui na ponta dela, talvez dificultasse a entrada da caneta. Lado oposto eu não tenho, mas eu tenho dentro da caneta. Você vê que é um pouco mais difícil já de você encaixar. Então, a conicidade, né, o chanfro, essa região plana que gera um conezinho ali, ele facilita na hora da montagem, no alinhamento. Essa é a finalidade dele. Raio de arredondamento, ou nosso fillet, né, famoso fillet. Fazemos fillet por que na peça? Para ela ficar bonitinha, arredondadinha, né? Não. O fillet tem a função de aliviar o efeito de concentração de tensões. Como assim? Você tem uma peça lá no eixo usinada aqui. Se a gente usinasse esse eixo, deixasse nesse ponto um canto vivo, a hora que seu eixo flambasse ou fosse transmitir potência, que ele tivesse uma certa flexibilidade natural do material, uma elasticidade, desculpa pessoal, esse canto vivo ele poderia gerar uma concentração de tensão. Essa concentração de tensão gerar uma microtrinca e vir futuramente a romper, ao colapso. Então, quando você faz um raio ali de arredondamento, ele ajuda no alívio dessas tensões, ele ajuda na transição de uma seção para outra de forma suave. Ou seja, o raio de arredondamento, ou conhecido como nosso fillet. Tá? Rasgo de chaveta. O que é um rasgo de chaveta? Você já deve ter visto em eixos essa cavidade aqui, ó, tá? Essa cavidade ela serve para alojamento de uma chaveta. A chaveta é um elemento de transmissão de potência por interferência, a gente vai falar já já deles, tá? São recortes necessários para transmitir o movimento e o torque entre a árvore e o elemento girante. Então, ele é um elemento, o rasgo da chaveta é onde você apoia a chaveta para fazer o travamento do componente. Aqui a gente está mostrando só o rasgo, o alojamento da chaveta. Assento é a parte da árvore, do eixo, né, onde um elemento girante é apoiado, bancal, polia, engrenagem. Pessoal, o assento nada mais é do que uma região que a gente sabe que ela vai receber contato de outra peça. Ou seja, então essa dimensão ela tem que ser correta, sem ter os afastamentos, as interferências sobre o material. Ela é projetada a fim da nossa peça vir encaixar. Ou encaixar com interferência, ou encaixar com folga, mas o assento é onde requer um pouco mais de atenção na fabricação, porque dependendo do assento, se você vai ter um atrito, vai depender da geometria ou rugosidade da sua superfície. Se você quer um material deslizando um sobre o outro, são de tolerâncias dimensionais. Então, tem várias características em função desse assento. Por exemplo, esse videozinho. Aqui eles estão fazendo o princípio de montagem. Eles estão aquecendo uma engrenagem por meio de chama, a fim de ela dilatar. Então, aqui no centro, a gente tem um furo para posicionamento do eixo, aqui o posicionamento do rasgo da chaveta. Ele pegou agora, esquentou essa peça para dilatar, e ele vai pegar o eixo. O eixo ele resfriou. Quando ele resfria, ele contrai. Ó, vou dar uns pausa aqui. Ó. Essa parte mais branca aqui, chegou aí para vocês. Essa parte mais branca aqui é o eixo resfriado. Ou seja, resfriado ele contraiu e a polia quente expandiu. Ou seja, você aumentou as folgas ali entre eles. Vai encaixar o eixo. Tem aqui ó, a chaveta. Talvez não dê muito bem para ver nesse vídeo. Aqui é como se fosse uma chaveta também. Mas ela encaixa justamente aqui no rasgo ó, da chaveta. Então, aqui nós temos o eixo encaixado na posição. Quando a engrenagem resfriar e o eixo esquentar, né, voltar à temperatura ambiente, eles vão, um dilatar, outro contrair, vai ocorrer o travamento natural, que é o que eles desejam aqui nessa montagem. Então, ou seja, ele trabalha com propriedades térmicas para fazer a montagem, dilatação e contração do material. Ok? Se o vídeo ficou meio ruim de visualizar, quando eu disponibilizar a gravação para vocês, vocês conseguem ver melhor. Algumas configurações de montagem de eixos de transmissão de potência. Tá? Ó, na maioria dos casos, as posições das engrenagens, polias, rodas dentadas e mancais de suporte ao longo do eixo são destinadas pelas especificações operacionais da máquina.
Posicionamento de uma engrenagem pode ser uma necessidade, ela está posicionada nesse local. Os apoios estão nesse local porque é o que dá para apoiar, por exemplo. E isso gera uma consequência o quê? Na geometria e dimensionamento do eixo. Lembrando que aqui nessa disciplina a gente não tem o intuito de dimensionar eixos, vocês vão aprender em elementos de máquina. Tá? Nosso intuito aqui é conhecer características dos eixos e ver as finalidades dessas características aplicadas dentro do desenho técnico mecânico. Ok? Então, a distribuição inicial desses elementos é o primeiro passo para o projeto de um eixo. Então, vocês têm que saber os esforços do seu eixo. Pessoal, o nosso eixo é esse elemento aqui, ó. Tem essa parte pontilhada, tá? Ó. E ele vem até essa outra extremidade. Você vê que a seção dele sofre variações, tá? Em função das aplicações. Então, primeiramente, ó, entrada do eixo. Aqui nós temos um acoplamento. Esse acoplamento nada mais é do que um elemento mecânico, a gente vai ter uma aula prática, uma aula deles, de união entre os eixos, né? São peças que compõem o encaixe dos eixos. Encaixou aqui no eixo, ele transmite potência ao longo do corpo dele, até onde? Ó, até esta engrenagem motora. Então, a potência que vem desse outro eixo é transmitida ou recebida por meio dessa engrenagem. Então, eu tenho uma seção de eixo que anda até a geometria da engrenagem, que eu tenho a região de assento, assim por diante. Temos aqui, ó, mancal de deslizamento. Então, tem uma região de mancal, aqui ó, outra região de mancal. Essa pecinha aqui, pessoal, parece uma polia, mas não é. É a estrutura da máquina, como se fosse a carcaça, as paredes da máquina. Ele tem os apoios nessa parede e o eixo passa ao longo desse comprimento. Ou seja, se você observar aqui, temos a região dos apoios e o eixo ao longo dele. Pessoal, o que é selo mecânico deslizante ou selo mecânico estático? Selo mecânico é um elemento de máquina usado para vedação. Digamos que essa nossa caixa de redução aqui, nosso equipamento, esse nosso mecanismo, isso aqui esteja imerso em óleo. Eu não posso permitir que o óleo vaze aqui pela orifício, né, pelo posicionamento do eixo. Então, eu tenho um selo mecânico. Estático, porque ele fica parado, e o dinâmico, porque ele permite o giro do eixo naquela posição. Temos nossos mancais de deslizamento. Se você observar o eixo, ele sofre variações geométricas, né, um afunilamento. Olha o diâmetro de um lado do apoio, o diâmetro do outro. Por que isso? Porque provavelmente você recebeu uma força não apenas radial aqui, mas axial também, desse elemento, ele precisa ter uma certa resistência. E essa força vai ser absorvida para essa parte de apoio. Lá no lado oposto, eu preciso apoiar só para não facilitar a flambagem, né, do eixo, né? Já que ele está bem preso aqui no centro, você recebe a carga aqui, para que ele não flambe, eles apoiam a outra extremidade, então dá mais sustentabilidade ao eixo. Ok? Aqui é uma segunda montagem. Temos aqui o nosso eixo, ó. Este aqui, ó, é o nosso eixo. Tá? Tem até uma seção mais larga aqui, que é um esbarro. Vou explicar para vocês. Então, ou seja, esse nosso eixo ele é ranhurado. Por que ranhurado? Olha que interessante. Nós temos aqui, ó, nessa nossa montagem, uma embreagem. O que é embreagem, pessoal? Embreagem é um tipo de acoplamento para a transmissão de potência. Só que ele permite a montagem e desmontagem, encaixa ou desencaixa, transmissão ou não da potência. É o mesmo princípio lá do pedal da embreagem do seu carro, o carro que você já andou alguma vez. Você pisa nele, lá no motor vai ter um disco de embreagem que vai se afastar. Ou seja, esse elemento aqui, ó, esse eixo que está ligado desse lado com esse, vão girar em velocidades diferentes. Aí, no caso, quando você soltar a embreagem, ela vai encostar lá de novo e vai transmitir potência ao longo dela. Esse disco, esse lado da embreagem, ele precisa se mover. E aonde ele se move? Dentro das ranhuras. Por quê? Porque além dele mover ali, ele tem que estar tecnicamente travado para poder trazer o movimento torsor. Temos uma mola aqui que ajuda ele a ficar colocado ou não, né? Então, tem alguma outra forma. Tem aqui o atuador de retenção, tem um atuadorzinho que trabalha o posicionamento dele. Aí vem nosso eixo. Se observar aqui, ó, ele tem um alargado, que seria uma região de encosto desses rolamentos, região de assento. Aqui, pessoal, no meio não é material do eixo, é apenas um espaçador. Tá? E aí temos aqui o nosso eixo, uma parte enroscada, que faz a fixação nessas porcas, e uma parte em balanço, uma parte suspensa, onde vai ser encaixado a polia. Temos aqui um rasgo de chaveta paralela quadrada, já eu explico para vocês a classificação de tipos de chaveta.
Mas aqui a gente tem uma outra montagem, uma outra característica, né? É o eixo de acionamento da embreagem. Ou seja, ele tem, trabalha uma função de transmitir potência e mostra toda a variação de seção em função das necessidades. Tá? Olha lá. Volante do eixo de acionamento. Pessoal, tá vendo aqui ó, essa peça, esse aqui, volante. O que é volante? Não é o volante do carro. Tá? Volante é um outro elemento de máquina, que é conhecido também como roda de inércia. Ela é uma roda, um disco extremamente pesado, ele é balanceado, mas com uma certa massa sobressalente, para que quando você embale ele, se eu estiver girando, aquele material tem uma energia de inércia ali naquele ponto. Qualquer solavanco, qualquer carregamento, o volante joga energia para ele, absorve essa energia, né? Então, evita que tenha perda de velocidade, qualquer solavanco faça o travamento do eixo. Quem corresponde a essa energia extra é o volante, ok? Então, aqui você vê que tem uma seção mais elevada para o assento dele, parte de uma flange ó, com fixação, o eixo ele se prolonga até estes mancais, né? A mesma coisa do outro lado, se você observar, são mancais cônicos, então você vai ver que ele tem montagens opostas, né, justamente para ter o travamento dos dois lados. Depois esse eixo vem em balanço, porque em balanço eu não tenho apoio do outro lado, e ligado a uma roda dentada motora. Tá? Pessoal, isso aqui é nada mais é do que uma engrenagem de correntes. Igual a gente usava a nossa bicicleta lá, quando caía a corrente, tinha uma engrenagem, tinha que encaixar a corrente na engrenagem. Esse é aquele tipo de engrenagem. Tá? Saindo de eixos, vamos começar a falar de chavetas. Tá? Chaveta, ela trabalha em conjunto com o eixo. Chaveta é um elemento mecânico, fabricado em aço e com geometrias que podem variar conforme suas características de trabalho e tipo de esforço aplicado que ela recebe também. Porém, todas elas são normatizadas. Então, existem diversas normas, a gente vai apresentar para vocês já já, que regem a construção das chavetas. Sua finalidade é realizar a ligação de dois componentes mecânicos a fim de transmitir movimento. Então, vamos lá. Olha essa montagem. Tem um eixo, tem uma engrenagem. Está vendo aqui ó, a nossa chaveta? A chaveta aqui ela entra como elemento travante. Se eu não tivesse ela, qualquer transmissão, tá? Eu tenho um atrito entre a engrenagem e o eixo, tranquilo. Mas qualquer carga extra, qualquer solavanco extra que pode acontecer, o eixo deslizar na engrenagem. Para que isso não ocorra, existe a chaveta. Então, aqui você tem um rasgo ó, lá no eixo, um rasgo no cubo e a chaveta, que quando montar eles vão se encaixar. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, um motor elétrico. Vocês começarem a observar um motor elétrico, vocês vão ver lá a chaveta alojada, ele está ligado a uma polia, por exemplo. Né? Tá? Aqui são só mais formas construtivas e apresentadas da chaveta. Então, se olhar no motor lá no eixo dele, você vai ver aqui ó, a chaveta disponível. Dependendo do tipo de montagem, existem variações de chaveta. A gente vai ver isso. Aqui é uma chaveta longitudinal com cabeça. Você pode fazer ela também, utilizar esse modelo de chaveta. E aqui tem uma montagem de um eixo, onde a gente tem uma parte em balanço. Então, eu tenho o eixo, uma certa dimensionamento, né, diâmetro, geometria. Temos aqui ó, a região dos mancais dele, apoio. Aqui eu tenho um cubo, eles chamam de cubo, mas pode ser tipo uma engrenagem, alguma peça, travada por um tipo de chaveta. Isso aqui é uma chaveta meia-lua ou Waldorf. Já a gente vai explicar nela. Esse eixo se prolonga aqui nessa engrenagem, nesse rolamento. E aí ele se prolonga também para a polia. Ok? Então aqui seria a montagem de um eixo aplicado. Classificação das chavetas. Chavetas recebem 3 denominações normativamente. Chavetas tipo cunha, chavetas paralelas e chavetas de disco. Tipo cunha, tipo paralela, tipo disco. Tá? Tipo cunha é essa geometria, tipo paralela essa geometria, tipo cunha esta geometria. Qual que é a diferença entre elas? Chaveta cunha tem uma das suas faces inclinadas. Logicamente a imagem aqui está sendo exagerada, mas essa inclinação é bem suave, na faixa de 1% só. Para quê? Ela pode ser longitudinal transversal, mas por que essa superfície inclinada? Essa superfície inclinada aqui, ó, pode variar 1%, por exemplo, ela serve para fazer o travamento da chaveta no elemento. Então, conforme ela é inclinada, conforme ela entra no rasgo da chaveta, esse inclinado pega ali e faz o travamento. Ajuda na fixação do elemento. Tá?
Aqui ela é encaixada, tem um rasgo da chaveta, ela anda dentro daquele rasgo da chaveta. Isso aqui são chavetas transversais, ou conhecidas como cunhas, tá? Coloquei aqui para nível de conhecimento de vocês. Então, olha que interessante, nós temos uma vista aqui, frontal, lateral, e uma vista de seção dentro da peça. Ou seja, eu sei que essa geometria é igual a essa aqui. E essa aqui é igual a esse aqui. Ok? Você olhando ela montada dentro do eixo do sistema, ela é como se fosse um pino transversal. Então, você tem um eixo, aqui ó, você vê uma ranhura, é um elemento, aqui fora você vê outra ranhura, outro elemento. Para travar os dois, tem um orifício, eu coloco ali a minha cunha. Tá? Ok? Pessoal, essa cunha também, um lugar que ela é muito vista por alguns de vocês acreditam, é como se fosse no cabo de uma enxada. Na extremidade do cabo da enxada, tem aquela parte metálica, né, da pá, e aí eles colocam o cabo e batem uma madeira no centro dele a fim de ela expandir. Aquilo ali é uma cunha, tá? Só que de madeira. Aqui tem algumas geometrias e características dimensionais em função, né, não são dimensionais, tem algumas dimensionais, mas a maioria é código, porque pode variar em função do diâmetro e tamanho do eixo, tá? Então, você tem aqui um detalhamento técnico das chavetas tipo cunha. Não vou mostrar essa tabela agora, essa tabela é como você determinar a sua chaveta, já vou dar um exemplo melhor sobre elas. Chavetas planas, chavetas paralelas, tá? Tem faces paralelas, portanto, não tem inclinação em ponto algum. A transmissão do movimento é feita por meio de ajuste de suas faces laterais, tá? Ao rasgo da chaveta. Uma pequena folga entre o ponto mais alto da chaveta e o fundo do rasgo, o elemento é conduzido. E na parte superior e inferior existe uma folga. Ela não toca as 4 arestas. Eu fui fazer uma montagem uma vez, um aluno falando, né? E lá quando ficou com a chaveta, você bater muito, que ela não entrava. Pessoal, tinha alguma coisa de errado ali, ou nas medidas, ou nas tolerâncias, tá? A chaveta ela tem que ficar justa, interferente apenas nas faces laterais. Aqui são algumas formas construtivas das chavetas, e esses pontinhos no centro podem representar, né, as chaves paralelas não possuem cabeça, quando sua forma e seus extremos podem ser relatados arredondamentos, elas têm arredondamento nas extremidades, podem ainda ter parafusos para fixação da chaveta ao eixo. Pessoal, entendam que nem sempre vai ser bonitinho. Você vai ter seu eixo parado lá na posição, colocar com sua chaveta, vir com sua engrenagem e acoplar corretamente. Dependendo do porte e do tamanho, essa chaveta ela pode estar numa região do eixo inclinada. Mas eu não posso girar o eixo? Não, que eu tiro de sincronismo. Eu tenho que montar nessa posição. Vou ter que virar minha engrenagem para encaixar lá. Coisas pesadas, está usando um guincho, um muque, né? Um guindaste. E aí você vai encaixar lá. Então, por isso que às vezes a chaveta ela não vai estar na posição correta, ela pode estar com o eixo virado e a chaveta está aqui embaixo. Se eu não tiver esse parafuso, eu não consigo fazer a fixação dela. Tá? Esse parafuso não tem aplicação de estrutura, nem de reforço, é apenas para fixar a chaveta na sua posição de trabalho. Ok? As palavras são meio enroladas hoje, né? Aqui é o desenho técnico de algumas geometrias da chaveta. Ela é encaixada, né, dentro do eixo. Tá? É muito interessante. E aí essa tabela que eu queria mostrar para vocês. Vou só ampliar ela aqui. Essa é a tabela que a gente usa para determinar a geometria, tamanho, tá? Da nossa chaveta. Como assim? Se vocês observarem aqui, nesse quadro, aqui a gente tem eixo. Opa. Nós temos aqui eixo e canaletos. Canaletos é só as chavetas, tá? Tá em outra língua aí. Diâmetro D. O que é o diâmetro D? É o diâmetro do eixo. Então vejam que é uma faixa, D até, de 6 a 8. Aí ele fala aí as características da chaveta. De 8 a 10, diâmetro do eixo, outra chaveta. De 10 a 12, outra geometria. Tá? Por exemplo, vamos falar que nosso eixo tem 55 milímetros de diâmetro. Estou chutando aqui, tá? 55. Então, vamos procurar aqui a classificação do nosso eixo. Nosso eixo ele vai ter de 50 a 58. Então, seria este modelo aqui. Ok? Nominalmente, nossa chaveta é uma chaveta 16 por 10.
que é 16 por 10? Ela tem uma base de 16 milímetros e uma altura de 10 milímetros, uma chaveta grande. O nominal dela é a 16, né, que é a dimensão da base. Lembra que ela tem interferência pelas laterais? Então, a largura da chaveta é a referência da base dela, é a referência da chaveta. Então, nominalmente é uma chaveta número 16. E aí, pessoal, vem duas classificações muito interessantes. Afastamentos. O que são os afastamentos? São as regiões de encaixe da chaveta dentro do rasgo, tá? O rasgo, quando a gente fala aqui dele, ele é um ajuste com folga ou ajuste normal. Com folga, tem uma tolerância ali, né, para ele se posicionar, e com o normal, ele tem alguma certa interferência. Quais são essas dimensões de interferência? Não sei se vocês já fizeram metrologia, quando fizeram essa disciplina, vocês vão aprender lá o que é, ó, H9, D10, N9, JS9. Tudo isso são tolerâncias dimensionais conhecidas, padrões de referência e acabamento conhecidos, tá? Então, provavelmente, você vai trabalhar ali com interferência que vai fazer associação ao travamento da sua chaveta. Então, aqui você vê algumas dimensões de afastamento. E aí aqui você vê a profundidade. O que é a profundidade? O quanto eu vou penetrar no eixo, né, para a minha chaveta encaixar, e quanto eu vou penetrar no cubo para a minha chaveta penetrar e fazer o travamento. Então, nossa chaveta é essa aqui, ó, 16. Tá aqui, ó. Penetração no eixo, né? Ela tem de altura 10 milímetros. Então, no eixo, ele entra 6 milímetros, mais 0,2, tá? Com tolerância. E no cubo, 4,3, 0,2 de tolerância também, tipo, de precisão. Se você olhar aqui e somar 6 com 4,3, dá quanto? 10,3. Opa! E qual a altura da minha chaveta? 10. Sempre vai existir esta folga ali entre a chaveta e o eixo, tá? Essa folga não é nas laterais, ela é na altura, ok? Deixa eu apagar aqui. Tá dando certo, pessoal? Entender o nosso raciocínio de hoje? Sim, professor. Legal. Aqui temos o desenho técnico de uma chaveta, de um eixo, de um cubo, de uma chaveta aplicada, para vocês verem algumas classificações muito interessantes. Lembra quando a gente falou de cota funcional e não funcional? A chaveta, ela entra numa região aqui do eixo. Se é no eixo, é um rasgo, né? Uma profundidade, é um canal. Se é no cubo, também é um rasgo, só que para dentro ambos são para dentro dos materiais, são opostos, né? Quando você vai fazer essa profundidade, vai especificar a 4 milímetros, como você vai medir ela? Eu encosto o parquímetro aqui assim, ó, nessa região aqui da pontinha, e desço lá com o bilotinho lá de profundidade até encostar lá e ver a medida. Pessoal, cuidado. Isso aqui é errado. Por quê? Deixa eu abrir aqui para te mostrar para vocês. Um exemplo. Só um minutinho que está abrindo aqui que eu quero mostrar para vocês o desenho. Pronto. Deixa eu dar uma travada aqui, mas agora ele vai. Travou. Só um minuto. Pronto. Essa exibição aqui, ela me trava aqui alguns detalhes. Na verdade, não vou fazer nesse Excel aqui não. Só um minuto. Vou abrir um outro companheiro nosso aqui, ó. O Paint. Tá? Por que medir aquela forma o eixo é errado? Digamos que a gente tem aqui o nosso eixo. E vamos fazer um rasgo de chaveta nele, né? O rasgo de chaveta seria essa profundidade aqui, ó. Vamos fazer um rasgo maior assim aqui. Pronto. Logicamente ilustrativo, né? Eu vou fazer vou apagar aqui que eu não vou usar. Vou deixar só isso aqui, ó. Vocês vão entender.
Pessoal, se eu fosse fazer a medição, como a gente falou, apenas, dessa linha aqui, ó, até essa profundidade aqui, ó, essa medida aqui, ela é errada. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço esse rasgo, vocês entendem que existe uma diferença, ó, nessa altura aqui, ó, desse ponto para este. Ou seja, essa variação poderia dar um erro na profundidade da minha chaveta ser instalada de forma errada. Então, olha como entra no desenho mecânico, como é importante a forma de você exibir a cota. Por quê? Dimensionamento. Bom, então eu não tenho como medir essa profundidade? Tenho. Olha ela aqui, ó. Eu meço da profundidade até o lado oposto do eixo. Sei qual é o meu diâmetro, sei qual é o meu raio, sei qual é a minha profundidade. Por conta eu chego nessa profundidade. E mesma coisa no cubo. No cubo é o inverso, né? Para cima. Então, se eu medir essa profundidade aqui, vai dar uma diferença, porque aqui essa lateral ela é uma falsa dimensão, né? Mas como eu colocaria a medida? Então, da outra extremidade até esse. Aqui eu usaria a medição pela parte interna do paquímetro e aqui pela parte externa do paquímetro. Tá? Então, para vocês observarem como é importante a forma de você desenhar e expressar as cotas para a correta interpretação da medida. Ok? E chaveta meia-lua, ou chaveta em disco, Woodruff, que a gente chama, né? É uma variação da chaveta paralela. Recebe esse nome porque tem aqui na sua parte inferior, ó, esse pequeno arredondamento, essa seção semicircular, né? Porque ela não é um círculo completo. É comum, comumente errada, é geralmente empregada em eixos cônicos para facilitar a montagem e adaptar a conicidade. Então, por que ela tem essa parte inclinada? Dependendo da inclinação do meu eixo cônico, quando eu coloco ele lá, ela se adapta, ela se ajusta. Tá? E também você fresar e usinar dentro de um eixo cônico é mais fácil uma seção semicircular. Tá? Então aqui ó, você tem uma ferramenta de fresa, né, que faz esse corte. Então você tem ali a cavidade, você encaixa a sua arruela, ou desculpa, você encaixa a sua chaveta e faz o travamento mecânico, que ela fica essa saliência aqui na parte externa. Ok? Aqui é só a tabela de classificação e especificação das chavetas meia-lua, Woodruff, né? Não se assustem em serem polegadas, ela não é tão usual na nossa região, o Brasil, tecnicamente, mas você acha algumas delas por em polegadas. Vamos falar só algumas vantagens e desvantagens da chaveta, tá? Primeiramente, vantagem. Chaveta ela é de simples montagem e desmontagem. Se você sofre lá no seu trabalho para montar e desmontar a chaveta, tem alguma coisa errada, tá? Baixo custo, feita geralmente de materiais menos nobres. Pessoal, qual é a finalidade da chaveta, além de trazer o travamento? A chaveta é conhecida como fusível mecânico. Como assim fusível? Vamos montar um cenário. Você tem um motor elétrico, tem um eixo, tem uma chaveta nele. Ali você coloca uma polia de uma correia que transmite movimento até um outro eixo que está ligado à sua máquina, tá? E sua máquina faz um serviço, do nada essa sua máquina sofre uma interferência, ela faz um travamento lá dentro dela. E ela trava esse eixo, ou seja, a potência está vindo do motor. E quando eu chego lá no eixo trava, o que acontece? Vai ter uma sobrecarga de tensão, uma sobrecarga aí de torque, vamos dizer assim, né? Vai ter um travamento. Você quer que quebre o eixo da sua máquina, o eixo do seu motor ou a sua chaveta? A chaveta, né? Porque é a mais barata. Por isso que geralmente ela é feita de materiais menos nobres, materiais brandos, com menor teor de carbono, que a gente fala, né? A chaveta, ela está ali para quebrar. Ela transmite potência nos cálculos em função do dimensionamento dela. Só que se exceder essa capacidade de torque, em vez de você queimar o seu motor, quebrar o eixo do seu motor, aumentar a corrente, provocar um incêndio lá no seu quadro elétrico, a chaveta quebra, a peça gira em falso, você para e faz uma manutenção. Ou seja, ela serve como proteção. Ela é como a gente pode falar, fusível mecânico. Ok? Também existem desvantagens. Redução na capacidade de carga em função da menor área transversal. É uma desvantagem, mas é uma funcionalidade dela, é uma aplicação dela. Aumento das concentrações de tensão. Como assim?
Quando você faz o rasgo da chaveta, gera aqueles cantos vivos aqui, né? Ó. Essas extremidades aqui são cantos vivos. Ao longo do tempo, eles podem propagar trincas e outras coisas em função da geometria, tá? Dificuldade de posicionar peças com precisão. É aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes tem eixos engrenados, tem duas engrenagens já acopladas, você tem que ligar um eixo a elas. Pode ser que seu eixo não pare na chaveta, na posição do cubo onde tem o rasgo da chaveta. Você tem que ir lá fazer um arranjo para poder encaixar, não perder o passo, né, o sincronismo da sua máquina, e fazer o encaixe. Isso dá um pouquinho de trabalho, por isso que eu colocou aqui como uma desvantagem. Ok? Falhas que podem ocorrer, né, a chaveta pode sofrer. Primeiramente, se o torque for constante, tá? Se ela transmite uma potência sempre constante, o coeficiente de segurança é calculado pelo quociente entre o escoamento do material, a tensão de escoamento do material, né, e a tensão de cisalhamento, ou seja, se é constante, eu não preciso sobredimensionar minha chaveta. Eu faço apenas uma caracterização que ela suporte tanto no esmagamento, sem que ela amasse, e sem que ela cisale, ali na transição, né? Ó. Existe uma transição aqui, ó, entre o eixo e o cubo. Então, se você observar aqui, é como se a parte do eixo tivesse a força num sentido e a do cubo no outro. Então, ela tende a cisalhar naquela região, tá? Então, ou seja, dependendo do torque constante, o dimensionamento é feito para que suporte isso. Se o torque é variável no tempo, o foco é calcular os componentes de forma alternada, você calcula primeiro a tensão de cisalhamento, depois a tensão de escoamento, né, de von Mises, para o amassamento, e vê o coeficiente de segurança, ou seja, o dimensionamento da sua chaveta para atender a sua demanda. Tá? Os materiais mais comuns utilizados nas chavetas são os aços brancos, né, como eu falei, eles têm baixo teor de carbono. Se o ambiente for corrosivo, deve-se utilizar material resistente à corrosão. Aqui colocamos algumas normas. Se você observar aqui nessa imagem, existem diversas formas geométricas e construtivas das chavetas. Tá? Você vê aqui ela com alguns furos para fixação. Uma coisa interessante, porque quando a gente mostrou aqui os rasgos de chaveta, vou chegar lá. Por que, pessoal, a chaveta tem esses cantos arredondados? Alguém sabe dizer? Tem curiosidade, o porquê? Chaveta, quando ela faz o rasgo aqui, ó, no eixo, quem faz essa usinagem é uma ferramenta circular. É a fresa, né? É a ferramenta fresa, que utiliza uma fresadora pelo meio de processo chamado fresagem. Tá? Tem muita gente que embaralha a fresa, fresadora e fresagem. Fresa é a ferramenta. Então, a ferramenta circular, quando entra para abrir o rasgo, ela deixa uma região circular, ela caminha e fica circular nos dois pontos. Então, tem uma circularidade nessa extremidade e nessa outra. Por isso que as chavetas planas têm essa geometria. Mas, pessoal, para efeito de cálculo, vocês vão aprender lá, o que é o comprimento efetivo da chaveta é apenas essa parte retangular aqui, ó. Essas extremidades abauladas, elas são dispensadas nos cálculos, ok? Então, por isso que lá naquela última imagem, vamos chegar lá, mostra diversas formas geométricas e construtivas das chavetas. Logicamente, elas são regidas por normas normativas, tá? Porque algumas normas alemãs da DIN que falam sobre chavetas, beleza? E este era o nosso assunto da aula de hoje. Pessoal, deu para entender sobre eixos e chavetas? Agora eu pergunto para vocês. Alguma dúvida? Algum questionamento? Sempre pergunto, né, se tem algum aluno aí. Pronto, a Ellen falou que deu certo. Pessoal, pronto. Então, vamos lá. Esse aqui era o assunto da nossa aula de hoje, eixos e chavetas, tá? Vamos falar de outros assuntos teóricos ainda ao longo da nossa disciplina e, consequentemente, também associado a algumas atividades práticas, ok? Eu agradeço a atenção de vocês na nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, sugestão, comentários, tem os nossos grupos de conversa, WhatsApp, Torpedo, as ferramentas do Unifor Online. Estou sempre à disposição. Obrigado pela atenção de hoje, bom fim de semana e até a nossa próxima aula de terça-feira. Um abraço.